Bom dia, meu nome é Renata Baruel, bem-vindo ao canal Quando Deus Me Esclareceu. E normalmente a gente faz uma abertura aleatória, né, uma leitura do Evangelho, mas hoje eu não vou fazer abertura não, gente. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu tava pensando no carro, agora que eu tava voltando. Deixei minha filha na escola e tava voltando, né. E assim, de vez em quando eu faço umas práticas, elas já estão mais frequentes. Porque assim, tudo na vida é uma escolha. Gente, absolutamente tudo. Eu já tenho total consciência disso. Às vezes a gente olha as pessoas assim numa situação muito complicada, muito delicada, numa condição emocional estraçalhada, numa condição mental estraçalhada. Não tô falando de doenças que a pessoa nasce com as doenças, não é disso que eu tô falando, né? E incrivelmente, tudo é uma escolha. Né? Tudo é uma escolha, sem exceção. E às vezes eu fico pensando assim, né? Bom, se tudo é uma escolha, e aí eu começo, né, a fazer uma prática com Deus. Eu entro em oração e eu falo assim: Pai, se tudo é uma escolha, eu escolho ser saudável, eu escolho ser fisicamente perfeita, eu escolho ser mentalmente equilibrada, eu escolho bons sentimentos, eu escolho sair de situações que me fazem mal, eu escolho pessoas que me fazem serena, que me trazem paz, eu escolho situações de prosperidade, de abundância. Aí eu começo, né? Eu escolho, eu falo, então se tudo é uma escolha, eu escolho, e vou falando, né? Eu escolho ser humilde, eu escolho servir com o coração aberto, sem esperar nada em troca, eu escolho, e vou falando, e vou fazendo essas práticas mentais, né? Eu escolho ser emocionalmente equilibrada em situações difíceis, eu escolho ser madura diante das situações, eu escolho entender o lado das pessoas, eu escolho ser paciente com as escolhas dos outros, eu escolho, gente, e vou embora no escolho. E aí, hoje, aconteceu uma coisa interessante, porque eu lá no meio, e realmente eu entro num estado profundo de escolha, porque eu vou escolhendo com o coração, eu não vou escolhendo só com a cabeça, porque você tem que entrar nesse estado, né, de conexão, e eu com o meu coração eu vou escolhendo. E aí eu falei assim, eu escolho o amor. Aí eu parei, eu falei assim, nossa, eu não escolho o amor, eu escolho amar. E aí, gente, eu caí num choro profundo, porque a gente escolher o amor e a gente escolher amar é tão diferente. Porque você escolheu o amor, é óbvio, né? Eu escolho o amor, situações de amor. Agora, escolher amar, gente, exige da gente uma nobreza que muitas vezes a gente não tem. E eu caí num choro profundo, porque escolher amar significa que eu tenho que escolher me entregar. Eu tô falando do amor de Deus, que é esse amor incondicional. Escolher amar é escolher independente do que o outro escolheu. Independente se você vai ser correspondido, independente se você vai ser entendido, independente se você vai ser escutado, independente se você vai ser respeitado, independente, amor incondicional, escolher amar, e o amor que Deus traz pra gente, que é esse amor incondicional, significa sem condições. Nossa, gente, exige muita nobreza. E aí eu caí num choro profundo, porque é fácil a gente escolher o amor, gente. É muito fácil. Agora, escolher amar, nossa, dá muito medo. Eu tenho medo de amar. E olha que eu sou uma pessoa amorosa. Quem convive comigo, eu busco ser, né? É óbvio que tem hora que a gente é arisco e os espinhos saem da gente pra tudo que é lado. Mas assim, escolher amar incondicionalmente, nossa, gente, dá muito medo. Porque é óbvio que a gente, quando fala disso,
Aí é que tá. É isso que eu queria refletir com vocês. Entendeu por que serve esse canal? Porque, ó, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado antes. Porque assim, escolher amar envolve eu me decepcionar, eu sofrer. Mas então, será que não significa que eu tava com expectativa? Porque o amor incondicional, teoricamente, ele deveria vir sem expectativa. Ó, eu não tinha pensado nisso até começar a gravar o vídeo. Porque os vídeos não tem roteiro, tá, gente? Quem vai acompanhar o canal, porque o canal tá no começo agora, já vai perceber isso. Eles não têm roteiro, o objetivo é esse mesmo. Porque... Agora, como que você ama sem expectativa? Porque a decepção é porque você tinha alguma expectativa, não é verdade? Eu tenho uma teoria, sabia? Eu falo isso com as minhas crianças da evangelização infantil. Pra mim, lá, o mundo superior, né? Jesus, o céu, vamos falar do céu pra gente falar numa linguagem universal, né? Que espírito superior, não é que ele tem facilidade em perdoar. Ele simplesmente não perdoa. Não existe perdão no mundo superior, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas por que eu não acredito que exista perdão no mundo superior? Porque simplesmente a pessoa não se ofende. Se a pessoa não se ofende, ela não tem por que... me perdoa. Mas perdoar do quê? Não entendi. Não, porque eu fui ríspida. Não, mas não me ofendi. Porque eu menti. Não, tudo bem, não me ofendi. Porque eu traí. Não me ofendi. Só que eu tinha pensado nisso sobre o perdão, né? Ó, gente, o negócio de gravar assim, sem roteiro, sem nada, ao vivo e sem edição, porque eu também não gosto de gravar com edição, é que entra a ligação e aí interrompe o vídeo, né? Então, assim, né, falando do perdão, eu não acredito no perdão em mundo superior, porque simplesmente não se ofende. Mas eu não tinha pensado disso, do amor. Amar completamente sem expectativas. Então, se a gente for pensar no amor incondicional, se a gente for pensar em eu escolho amar, significa que eu escolho não me ofender, não me entristecer, não sofrer, não... É óbvio, né, que a gente fica sentido muitas vezes por ver que o outro não fez as escolhas que seriam melhores para ele, mas daí entra outra reflexão: quem sou eu para saber o que é melhor pro outro? Se Deus tá deixando a pessoa passar por aquilo que ela tá passando, porque nada acontece sem a permissão de Deus, isso também é uma coisa que eu já aceitei, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, partindo desse princípio, se nada acontece sem a permissão de Deus, se Deus como Pai está permitindo que a pessoa passe por determinada situação, porque não existe forma melhor dela aprender do que aquela, por incrível que possa parecer. Quem sou eu para saber que aquilo não é o melhor? Deus acha que é o melhor para aquela pessoa, mas eu acho que não. Acho que dessa vez Deus errou a mão. Olha, Deus acertou em muita coisa, mas dessa vez ele se enganou. Ai, gente. Olha, eu escolho amar. Mas eu ainda vou ter que pensar mais sobre isso. Mas, pai, eu reafirmo a minha escolha, mas calma aí que eu ainda não aprendi como é que faz isso. Obrigada, gente. Beijo.